Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de prevenção ao suicídio. Nós temos tido esse tema como um grande tabu que causa muito preconceito, muito constrangimento e na nossa sociedade ainda hoje, infelizmente. E eu gostaria de começar com uma frase da Karina Fukumitsu, que é uma suicidologista, pós-doutora da USP, e ela diz: por que se calar se o falar é tão importante? Nós percebemos que, geralmente, nas campanhas, né, de prevenção ao suicídio, especialmente no Setembro Amarelo, nós falamos muito para que as pessoas, incentivamos para que as pessoas busquem ajuda, né? E como se trata de um tema realmente tabu, que nos causa muito incômodo, muito constrangimento, muita repulsa, nos coloca muito medo, nos confronta inclusive com relação à nossa própria morte, nos causando muitas incertezas. Nós realmente precisamos falar sobre esse tema, mas quando nós falamos em buscar ajuda, nós precisamos sim oferecer meios de ajuda. Então, talvez uma palestra de prevenção ao suicídio seja exatamente isso. Falarmos, esclarecermos sobre esse fenômeno e também nós disponibilizarmos meios para que as pessoas em sofrimento busquem essa ajuda que elas tanto precisam, né? Então, vamos lá, nós vamos conversar um pouquinho e fazer algumas indagações com relação a quando esse suicídio acontece, tá? Por que que as pessoas se matam e por que que diante de situações tão semelhantes, alguns sujeitos se precipitam de forma tão diferente no ato suicida? Por que que para alguns a morte se torna a última saída? Talvez essas sejam algumas indagações que nós fazemos quando realmente o suicídio acontece. Tá? Nós temos, sim, alguns mitos, né, que nós, quando eu falo sobre o suicídio, sobre a prevenção ao suicídio, eu gosto, inclusive, de mencioná-los para que, a partir de hoje, a gente não cometa mais alguns erros ou algumas dúvidas com relação a esse tema. Eu acho que vocês já devem ter percebido que muitas pessoas falam, quem se mata ou quem ameaça não faz. Ameaça faz e nós precisamos dar ouvido para que essas pessoas realmente falem sobre exatamente o que elas estão ameaçando a fazer. E também outro mito é quem quer se matar não procura ajuda, vai lá e faz. Os pesquisadores dizem que 75% procuram ajuda. Nós é que não sabemos identificar esse pedido de ajuda. Então, nós precisamos realmente saber e estudar mais sobre esse tema tabu para que nós possamos efetivamente ajudar as pessoas. Só se mata quem tem algum transtorno mental. Nós sabemos que hoje a grande vilã do suicídio é a depressão, né? A grande vilã. Só que nem todo mundo que tem depressão pode querer se matar. E também nem todo mundo que se mata pode ter depressão ou qualquer outro tipo de transtorno mental. Os transtornos mentais, eles são sim, as pessoas que possuem esses transtornos psiquiátricos, eles têm realmente essa questão de pode-se culminar o suicídio, mas nem todo mundo tem esse tipo de transtorno. Outro mito que nós realmente, assim, nos deparamos, né, quando nós falamos em suicídio, é aquele, quem tentou uma vez não tenta de novo. A reincidência do suicídio, para o suicídio, para a tentativa de suicídio, ela é altíssima. Então, nós precisamos, sim, tomar bastante cuidado com uma pessoa que já teve uma tentativa de suicídio. Outro mito também é falar sobre suicídio pode ser um incentivo. Um incentivo o quê? Para que outras pessoas morram? Nós já vimos que e já temos pesquisas com relação a isso, nós precisamos falar sobre o suicídio, mas precisamos falar sobre o suicídio de uma forma correta. Nós podemos sim falar que ocorreu numa cidade o suicídio, nós podemos colocar e explicar o que é esse fenômeno, e também colocar meios de ajuda para que pessoas, ao ler essa notícia, ao se deparar com uma notícia como essa,
elas possam procurar o socorro devido para aquele sofrimento que ela está passando. Então, nós temos esses cuidados, né? Porque o que nós vemos muito na imprensa, ultimamente, é que eles colocam a questão do suicídio na primeira página do jornal, mencionando o nome da pessoa que se matou, mencionando a família, né, que sofreu essa perda, e isso realmente, para as famílias que ficam, é muito ruim. Então, nós precisamos saber informar e noticiar essa questão. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela nos dá normativas para que isso ocorra com relação à mídia, né, televisiva, ou mesmo impressa e tudo mais. Então, um outro mito, quando a pessoa decide não há o que fazer. Nós vamos perceber, através dessa aula, que há muito o que fazer quando o suicídio acontece. Eu gosto bastante dessas duas conceituações, né, sobre o suicídio, que uma é do Schneiderman, que é o pai da suicidologia moderna, né? A suicidologia é o estudo do comportamento suicida. Ele diz que é um fenômeno complexo e multifatorial. Complexo porque é de difícil conceituação, né? As pessoas, o suicídio existe desde que o mundo é mundo, mas a gente não consegue exatamente definir esse suicídio, né? E principalmente quando esse suicídio acontece, nós queremos e nós precisamos de uma resposta, saber alguma causa, né? Ah, tinha depressão, ah, porque ele perdeu um emprego, ah, porque ele tinha um outro tipo de transtorno mental, e essa questão de nós queremos dar apenas uma resposta quando o suicídio acontece, ela é errônea, porque o suicídio ele é um fenômeno muito complexo e ele tem multifatores para que isso ocorra. Tá? E que também a suicidologia diz que esse sujeito ele experimenta dor, angústia e sofrimento. Uma outra conceituação que eu gosto bastante é da doutora Karina Fukumitsu, que ela diz que o suicídio é um ato de comunicação. A pessoa comunica com a morte o que ela não conseguiu comunicar em vida. Diante desses dois conceitos, que eu gosto bastante, eu acho que esses dois conceitos nos humanizam, né? Porque nós achamos que o suicídio está longe da gente, na verdade. E o suicídio ele não está tão longe dessa forma. Ele realmente pode estar muito perto, pode estar com os nossos familiares, pode estar entre os nossos amigos. Quem aqui já não ouviu ou já perdeu alguém por suicídio? Então, isso pode ocorrer, tá? Então, nós temos também que falar, quando nós falamos com relação ao suicídio, nós precisamos falar sobre algumas estatísticas. E no mundo, hoje, né, nós temos a Organização Mundial da Saúde, a última estatística que ela nos passou foi 2016, que estima-se que 800 mil pessoas morram por suicídio, uma a cada 40 segundos. O Brasil, ele se encontra no 8º lugar. Isso é uma estatística de 2016. Então, no Brasil, cerca de 11 mil pessoas se matam por ano. Entre 2011 e 2016, mais de 62.800 pessoas morreram por suicídio. Então, uma a cada 45 minutos. Esse número, infelizmente, ele é subnotificado porque muitas pessoas elas se matam e tem com essa questão do comportamento suicídio através de acidentes de trânsito, envenenamentos, ingestão de medicamentos, e geralmente esses números não constam como suicídio, constam sim como envenenamento, acidentes de trânsito, ou seja, os pesquisadores dizem que essa nossa realidade aqui, que eu estou colocando para vocês de 2016, ela pode ser de 2 a 3 vezes maior. E isso é um número muito grave para que nós nos calemos diante de um fenômeno tão complexo como o suicídio, ok? Nós temos os dados mais recentes e não são tão minuciosos, né, como esses anteriores que eu coloquei de 2016, é o de 2019, que a Organização Mundial da Saúde soltou realmente essa estatística, que no mundo o índice caiu, né, 9,8%, mas no Brasil esse índice aumentou 7%.
Então, essa é uma preocupação de aqui no nosso país nós fazermos campanhas realmente de prevenção, estarmos realmente envolvidos em políticas públicas, porque suicídio é considerado já realmente uma questão de saúde pública e nós precisamos combatê-lo. E são com essas ações de prevenção ao suicídio, de pós-venção também, para que as pessoas possam ser acolhidas nesse momento de luto. Não existe, segundo o Neuri Botega, ele, que é um estudioso, né, desse tema, ele diz que não existe perfil suicida, né? Senão nós vamos sair daqui taxando, né, as pessoas, esse é o suicida, esse é outro, tem uma possibilidade de ser suicida. Não existe esse perfil, mas existem fatores de risco que podem, sim, culminar no suicídio. Então, nós já falamos os transtornos psiquiátricos, sim, principalmente os transtornos depressivos, os transtornos de humor, de personalidade. Então, esses realmente podem culminar se não forem tratados, tá? Existem também pensamentos suicidas, que são fatores de risco, tentativas prévias de suicídio, suicídio na família, como eu falei, que é outro nosso trabalho aqui de pós-venção, abuso sexual na infância, quando ele realmente não é tratado a contento nessa idade, então ele pode sim vir gerar algum sofrimento até na vida adulta, que a pessoa pense em tirar sua própria vida. A impulsividade, a agressividade também é outro fator de risco. O isolamento social, doenças incuráveis, doenças incapacitantes. E vocês percebem que os fatores de risco estão falando de nós, né? Estão falando de nós humanos. Todo mundo pode ter, em alguma época da vida, por exemplo, alguma doença incapacitante, incurável. Então, percebe que não são só pessoas com perfil suicida que tem e pode apresentar fatores de risco. Temos fatores de risco, mas temos também, como humanos, muitos gatilhos que podem sim levar as pessoas a desistir de viver. Pegando uma pessoa muito vulnerável, né, ao sofrimento, vulnerável a todas as suas questões, já naqueles fatores de risco, nós podemos sim ter alguns gatilhos que podem nos levar à morte. Tá? Então, quais são esses gatilhos? Os conflitos de relacionamento. Isso acontece muito, nós temos visto, inclusive agora em tempos de pandemia, o que aumentou muito foram os conflitos de relacionamento. Nós temos também a questão das desilusões amorosas, separações e divórcios. Nós percebemos, outro dia eu assisti uma reportagem que o número de divórcios aumentou bastante agora em época de pandemia, né? Em época de situações de sofrimento extremo. Isso também aumentou bastante. Situações vergonhosas, perdas de emprego, dificuldades financeiras e dívidas, fácil acesso a meios letais. Aqui eu quero colocar, inclusive, a questão dos profissionais da saúde. Profissionais da saúde realmente têm muito índice de suicídio em virtude desse fácil acesso, né, aos medicamentos nos hospitais, em entidades hospitalares. Então nós temos essas questões bem firmes assim, e precisamos dificultar o acesso para que pessoas em sofrimento não se utilizem deles para querer morrer, né? Como é que nós precisamos e podemos ficar de olho, né, com relação a pessoas que sofrem? Temos algumas falas que as pessoas geralmente mencionam e que nós, por não sabermos, e a partir de hoje nós vamos ficar sabendo disso, que podem estar mencionando, né, a ideia de suicídio ou mesmo um querer suicídio, tá? Então vamos lá, não aguento mais isso, eu vou deixar vocês em paz, não serei um peso para vocês, eu queria dormir e nunca mais acordar, ninguém se importa comigo.
Olha só essas frases, são frases realmente que algumas vezes até nós já falamos isso, né? Em momentos de angústia, em momentos de muita dor, de desespero. Então, nós precisamos estar com o nosso ouvido um pouco atento para acolher pessoas que têm esse tipo de fala. E eu vou colocar aqui depois como é que nós podemos fazer isso, né? Nós temos também os 3Ds do comportamento suicida, que é o desespero, o desamparo e a desesperança. Pessoas com esses sentimentos precisam ser acolhidas, precisam ser escutadas. E, por vezes, por se tratar de um tema tabu, e que geralmente nós queremos minimizar isso, nós falamos, não, as pessoas estão com frescura, né? As pessoas não estão sem o que fazer. Então, por isso que elas falam, não, nós precisamos saber que desespero é esse, que desamparo é esse que as pessoas estão vivendo, ou que a própria pessoa que está querendo morrer apresenta, e dar escuta, dar voz para essas pessoas para falar com relação a isso, né? Mudanças bruscas de comportamento, né? Nós temos mudanças de comportamento terríveis com relação mesmo aos adolescentes. Nós vimos adolescentes que ficam isolados hoje nos quartos com a internet, principalmente em tempos de pandemia. Agora, nós temos tido muito tempo na frente do computador e eles têm ficado. E essa mudança brusca de comportamento pode ser através de uma impulsividade, pode ser através de uma agitação, pode ser através de uma agressividade, né? O adolescente às vezes vem com esse comportamento e nós falamos, né? Não, isso é da adolescência. E às vezes não necessariamente é da adolescência. Nós precisamos, talvez ele esteja querendo comunicar algo que nós não conseguimos entender ou compreender. Então, nós precisamos parar e escutar. Antes da pandemia, nós sempre dizíamos assim, nós não temos tempo, né? Não temos tempo, não temos tempo para conversar, não temos tempo para estar juntos. Agora nós nos deparamos com muito tempo. E talvez seja esse um dos pontos positivos de que nós podemos parar, sim, e olhar para aquelas pessoas que nos são mais caras, nos são mais próximas, né? E o adolescente, ele tem tido a oportunidade de ser visto, de ser escutado. Então, vamos utilizar esse tempo também de distanciamento para que a gente possa escutar, né, os adolescentes. Os dois grupos de risco com maior número de suicídio são os adolescentes de 15 a 29 anos, né, adolescentes e jovens de 15 a 29 anos e também os maiores de 70 anos. Então, nós temos também algumas questões que nós precisamos observar, a questão de muito excesso da tristeza e também o uso de álcool e drogas. O uso de álcool e drogas, o aumento de álcool na questão da pandemia aumentou bastante e nós precisamos estar muito alertas com relação a isso, porque pessoas estão fugindo para resolver os seus problemas dentro de casa, fazendo uso abusivo de álcool. Então, esse não é o caminho, né? Talvez ele precise encarar os seus problemas, encarar as suas questões, para que possa realmente resolvê-los e não acobertar na questão do uso de drogas ou de álcool como uma fuga, tá? Também a questão do acesso aos meios letais, eu coloco essa repetição aqui, porque quando pessoas falam, né, que querem tirar sua vida, ou tem essas falas um pouco assim, não aguento mais isso, né, eu preferia não acordar amanhã, nós precisamos dificultar o acesso desses meios, né, com medicações, com cordas e outras questões, para que a pessoa em sofrimento não se utilize desses meios para acabar com a sua vida. Então, nós precisamos orientar a questão da vigilância 24 horas, né, até que a pessoa procure ajuda e possa realmente, às vezes precisa medicar, às vezes não precisa, né, mas precisa procurar um atendimento de médico psiquiátrico ou psicológico para que a gente realmente possa ter esse acesso, né, à ajuda. E como é que nós podemos ter alguns meios de proteção com relação ao suicídio?
Existem muitos meios de proteção. O que seria isso? Aqueles meios que nos protegem de situações para que a gente chegue naqueles fatores de risco e principalmente nos gatilhos, que nós já falamos, né? Então, são grupos religiosos saudáveis, né? Eu não digo a questão da religião, mas eu digo a questão do exercício de fé e espiritualidade. Quando você tem o exercício da sua fé e espiritualidade e você pertence a uma comunidade de fé, você pode ser protegido em momentos de angústia, de dor, de sofrimento, né? Você pode ser escutado, você pode ser acolhido. Amizades significativas. Hoje em dia nós damos muita ênfase, né, às nossas amizades virtuais. Que amizades virtuais, nós podemos ter muitas amizades virtuais, mas realmente amizades significativas serão aquelas que realmente nós teremos alguém para segurar a nossa corda quando nós não estamos bem, né? Para nos ajudar quando nós precisamos realmente no momento de desespero, de desesperança, nós podem realmente estar ao nosso lado, inclusive a nos levar a procurar ajuda, porque pessoas em sofrimento por vezes não conseguem fazer isso, né? Relacionamento familiar estável, com diálogo, com apoio, compreensão, amor. Nós temos isso muito forte quando existe esse relacionamento familiar, onde pessoas sabem exatamente como as pessoas entram em casa. Nós precisamos ter esse olhar atento. Podemos falar, opa, o que está acontecendo? Né? O que aconteceu? Você está precisando conversar? Olha, eu estou aqui. Se colocar disponível, né? Hábitos saudáveis, como alimentação, o sono, atividade física. Eu percebo muito, eu atuo muito na psicologia clínica, em consultório, e eu percebo pessoas que têm o sono muito agitado, pessoas que não dormem, não estou falando no calorão desse agora, nessa época que nós estamos vivendo, né? Porque realmente é impossível se dormir. Mas eu estou falando sono que é aquele sono que é reparador, a pessoa já acorda cansada, já acorda irritada, né? Aquele sono que você não desliga, aqueles pensamentos que você não desliga nunca, você deita e começa a pensar, refletir, né, com relação ao dia. E isso é muito ruim. Nós precisamos ter, assim, momentos reparadores com o nosso sono, para que a gente possa enfrentar a vida no dia seguinte, né? Nós percebemos que fatores de proteção, nós temos também as expectativas e sonhos. Eu, como atendo bastante adolescentes e jovens, eu percebo hoje em dia que eles estão muito sem expectativas e sem essas perspectivas de futuro. Quando nós falamos, olha, o que você pretende na sua carreira, né? Quando nós fazemos orientação profissional, eles não sabem exatamente o que eles gostam e eles não sabem o que eles querem fazer, né? E agora, como é que nós realmente podemos ajudar essas pessoas? Nós podemos ser proativos, nós podemos ser diretos. As pessoas falam, eu não vou mencionar se a pessoa quer morrer, porque ela pode dar ideia e ela realmente vir a querer se matar. E isso não é verdade. Pessoas em sofrimento, quando nós percebemos que elas estão dessa forma, nós precisamos ser diretos com ela. Olha, você já pensou em se matar? Você já pensou em tirar sua vida? Né? Nós precisamos saber, inclusive, como ela pensa em fazer isso. Por quê? Nós não precisamos procurar ajuda, né? Então, nós precisamos, inclusive, buscar pessoas uma rede de proteção, ou família, ou os melhores amigos, ou pessoas que trabalham junto, para falar, olha, tome cuidado, porque ela está em sofrimento e ela me disse que está querendo se utilizar de tal objeto que ela já comprou e que está em casa. Percebe que nós precisamos fazer uma rede de proteção, então nunca nós podemos agir sozinhos em casos de suicídio. Tá? Nós precisamos ter uma rede. Eu, no consultório, eu tenho sempre uma rede de proteção para que me auxilie, né, auxiliar os meus pacientes com essa questão do suicídio. Tá? Nós também devemos escutar sem julgar essa pessoa.
Nós não podemos comparar a nossa dor com a do outro. Ah, eu já passei também por isso, e você está passando por isso agora. Eu passei e superei, por que que você não pode superar? Olha só, que coisa injusta, né? Porque a dor do outro não é a nossa. Só o outro sabe o tamanho da dor, né? Se colocar disponível, não agir sozinho, como eu já falei. Nós podemos também levar ou encaminhar para o psiquiatra ou para o psicólogo um atendimento, né? Nós temos aí na cidade, depois também a prefeitura pode disponibilizar os números de pronto atendimentos, as UBSs, a questão mesmo dos CAPs. Tem também, eu sempre coloco, deixo assim, oriento para que pessoas possam ter às mãos os números do SAMU, do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, do próprio CVV, né, que é um Centro de Valorização da Vida. Bauru tem esse CVV. Então, diz que 188, 24 horas, eu acho que são, assim, pessoas capacitadas para nos ajudar em tempos de dor, em tempo de desespero, onde nós não sabemos onde dar o próximo passo, mas essas pessoas podem, inclusive, nos orientar com relação a isso. Nós temos uma base, né, de prevenção ao suicídio. Depois de umas falas como essa, né, de uma palestra, de uma aula como essa, eu falo que esse OIA-EE pode realmente nos ajudar a guardar vidas, né, que é observar os sinais, os fatores de risco, identificar alguns sinais que eu já dei aqui, acolher essas pessoas, né, o escutar e o encaminhar. Essa pode ser a base de prevenção ao suicídio para qualquer pessoa, principalmente depois de uma aula como essa, né? Por quê? Porque às vezes a gente só não faz esse tipo de coisa porque a gente não sabe como fazer. E hoje nós sabemos como fazer. E as pessoas falam, ai não, só quem tem formação que pode lidar com suicídio. Olha, eu acho sim que qualquer ajuda não ajuda quem tem suicídio, quem tem essa questão da ideação para suicídio. Mas eu acho que todos nós podemos escutar e acolher pessoas em sofrimento. Então, se você acha que você não é apto a acolher ou escutar, observar, identificar, chame outra pessoa. Por isso que eu digo, não haja sozinho, porque nem todo mundo é obrigado, né, a saber ou aguentar mesmo uma situação de sofrimento do outro. Mas nós podemos buscar pessoas que consigam fazer isso. Então, se você já pegar essa pessoa, acolher e já levar para um profissional, talvez eles saibam. Nós damos capacitações para ministros religiosos, né? Em centros espíritas, igrejas católicas, igrejas evangélicas. Por que que nós fazemos isso? Porque geralmente são nesses lugares onde as pessoas em sofrimento buscam ajuda, né? Então nós precisamos capacitar esses ministros a responder e a acolher pessoas em sofrimento. O número do CVV, que é o ligar 188, que nós é rede nacional. Eu gostaria aqui de compartilhar um vídeo com vocês a respeito da prevenção. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Vamos conversar? Vamos falar? Fala. Põe pra fora. Fala tudo que você tá sentindo. O que tá te atrapalhando? Você ouve vozes? O que te incomoda? Fala. O ar parecia não me pertencer, parecia que ele não queria me dar a vida mais. A gente está numa sociedade que, assim, é muito imediatista. Então a gente não suporta o sofrimento, a gente quer se livrar. E nós devemos reconhecer que nem sempre nós estamos preparados. Por isso que é importante falar sobre suicídio. Eu tenho medo de dizer como me sinto. Era uma coisa como se eu fosse explodir mesmo. Isso doía. Sentir que eu ainda estava no meu corpo doía. Por que eu não percebi? Ou ele falou isso, eu não fiz nada. Até que chega-se o dia que vai entrar no quarto
ponto, já foi, já acabou. Simplesmente saiu de casa, pegou o metrô e ele se jogou assim, de costas. Sem documento, sem nenhuma identidade, sem nada, sem deixar carta. Simplesmente ele sumiu. Saudável, bastante saudável. Não é falar assim, vamos curar, vamos tirar essa dor a qualquer custo. Não. É você poder olhar para a tua dor. A verdade é que a gente quer ser só ouvido e compreendido. Bom, quando a gente chega nessa situação, a gente se pergunta muito qual o sentido da vida, né? A última fala, né, a última pergunta do vídeo é qual o sentido da vida, né? Eu acredito e creio mesmo que nós só podemos valorizar a outra pessoa se nós valorizamos a nossa própria vida, né? Nós só valorizamos a vida do outro quando nós valorizamos a nossa própria vida. Eu gosto bastante dessa ilustração, né, do girassol, que em dias ensolarados eles estão todos voltados para o sol, mas que em dias escuros, onde o sol não existe, eles se voltam um ao outro, né, para que eles possam se autonutrir. Então, talvez essa seja exatamente a base da prevenção ao suicídio, de que em dias escuros nós precisamos dar essa acolhida, né, sustentar o outro que está em sofrimento, em angústia, em dor, tá? Eu acho também que, se guardarmos uma vida, nós podemos sim guardar, e guardar a vida do outro vale muito a pena. Então, se nós tivermos essa questão de o meu outro, que é o meu próximo, e que poderia ser o meu filho, que poderia ser o meu marido, a minha mãe, o meu pai, os meus amigos, se nós nos dispusermos a guardar a vida do outro, eu acho que uma palestra como essa já valeu a pena, tá? Eu sempre gosto de deixar também os nossos números de serviço, né? Se você já teve caso de suicídio na família ou entre amigos, nós temos esse grupo de acolhimento aos sobreviventes enlutados pelo suicídio aqui em Marília, nós temos o telefone, ele é um grupo gratuito, ele é um grupo aberto, somente para pessoas que passaram e perderam, né, pessoas por suicídio. E temos também esse outro grupo, que também é o nosso grupo de prevenção ao suicídio, que nós oferecemos o atendimento psicológico social, palestras, rodas de conversas em escola. Então, se você conhece alguém que pensa em suicídio, ou você mesmo já pensou em desistir, busque ajuda. Esse aqui tem um número, né? E os outros números também, que depois a prefeitura vai disponibilizar para vocês. Eu acho que com isso nós já faremos assim a nossa parte com relação à prevenção do suicídio e batalharmos mesmo para políticas públicas. Eu acho que muitas pessoas morrem por suicídio. A nossa campanha de prevenção ao suicídio não deve ser só setembro. Nós temos que fazer prevenção ao suicídio o ano todo. Nós precisamos ofertar ajuda, ofertar acolhida, escuta o ano todo, e é por isso que nós estamos aí com um grupo de prevenção. Grupos de prevenção ao suicídio existe no Brasil todo, nós temos um aqui tão próximo em Marília, então eu acho que vocês também, eu atendo pacientes de Marília também, e também atendo pacientes de Bauru, então nós podemos e ficamos aí à disposição também de vocês, tendo alguma dúvida com relação ao suicídio, algum caso de tentativa de suicídio que vocês podem presenciar ou passar por isso também, vocês podem chamar nesse número do WhatsApp, que ele é 24 horas, então a gente pode dar essa orientação, essa acolhida, tá bom? Eu deixo também com vocês a minha gratidão pelo convite, a gratidão por podermos falar sobre esse tema e alcançarmos muitas pessoas mesmo. Se vocês tem alguma questão de sofrimento, de angústia,
e desespero, vocês podem procurar ajuda, porque vocês vão encontrar, né? Então, eu deixo também os meus contatos, que são também, tem o meu telefone, meu e-mail, se vocês precisarem entrar em contato comigo. E eu, desde já, agradeço muito o convite, agradeço a equipe técnica, agradeço todo mundo da Prefeitura de Bauru que me solicitou essa aula e fico à disposição de vocês, viu? Muito obrigada.